Júlio Gaiana, palestra agora do senhor General Mourão. Senhoras e senhores, o meu bom dia a todos. E o prefeito me perguntou ali se eu era gremista ou colorado. Eu sou flamenguista. Para ninguém ficar triste também, eu sou Grêmio Esportivo Bagé. Minha gente, eu aqui uma plateia diferenciada, né, de gente que acompanha muito bem o que vem acontecendo no nosso país aí ao longo desses últimos anos. É diferente o que eu vou procurar tratar aqui com todos, até por causa dos interesses, né, que estão extremamente ligados à questão econômica. Eu lembro sempre que, nesses últimos tempos, nós vivemos, né, sobre uma ditadura, a ditadura do pensamento politicamente correto. Isso é uma obra da esquerda jurássica, né, porque eu não sou daquelas pessoas que consideram que a direita é o bem e a esquerda é o mal. Todo esse tipo de raciocínio dicotômico, né, e de tese e antitese, que é característico do pensamento marxista, não é o meu, né? E nós também não devemos ter esse tipo de pensamento. Mas, infelizmente, nós ficamos aí sob esse domínio da esquerda jurássica. Em primeiro lugar, se apropriou, a partir das universidades, daquilo que nós podemos chamar da intelectualidade brasileira. E, infelizmente, nós ficamos com uma hegemonia de pensamento que praticamente nos engessou. Isso também foi transposto para a atividade governamental, né? Uma visão de que a intervenção do Estado seguida em cima da atividade econômica resultaria em progresso e, consequentemente, em aumento da riqueza. E a gente sabe muito bem que esse tipo de intervenção ele tem seus limites. E essa turma não entendeu isso em nenhum momento e nos levou à situação que nós estamos vivendo hoje. Além disso, né, também não se deram conta, né, de que tudo na vida tem os seus limites e nos empurraram, né, pouco a pouco para uma situação, né, em que o país ele entra praticamente numa situação de asfixia. O país encontra-se hoje asfixiado, quase paralisado. A gente está andando por inércia, porque, como eu tenho dito, nós somos maiores que isso tudo. E se tem gente que se lambuza na corrupção, se tem gente que não entende que a eficiência gerencial é primado para qualquer tipo de atividade, nós, por outro lado, temos gente como as senhoras e os senhores que, independente do que está acontecendo, lutam desesperadamente com unhas e dentes, cada um na sua atividade profissional e, por fim, terminam por gerar riqueza e gerar emprego para esse país. A nossa questão econômica, né, ela tem origem na Constituição de 88. A Constituição de 88, ela gerou uma série de despesas e não disse de onde viriam as receitas. E, aliás, isso é muito comum nos membros do nosso legislativo. Infelizmente, agem de maneira populista, né, pensando única e exclusivamente na eleição, e aí criam uma série de penduricalhos dentro do orçamento, sem dizer de onde viria a receita subsequente. O que ocorre a partir daí? O governo, irresponsavelmente, para tentar cobrir aquela despesa, ele cria impostos. Foi criando impostos, e o imposto aqui todo mundo cria, governo federal, governo estadual, governo municipal, todo mundo cria seus impostos e vai aumentando as alíquotas. Em consequência, nós chegamos a essa situação de hoje termos uma carga tributária de 37% do produto interno bruto. É uma carga escorchante, ela não tem comparação quase com nenhum país do mundo. Os países mais avançados se situam aí na faixa de entre 15% e 20%. Um dos grandes estudiosos do assunto, que é o professor Fábio Gianetti, ele considera que um país como o nosso, na situação que nós temos, né, onde o Estado ainda tem que atuar em determinadas áreas e por isso ele precisa ter um pouco mais de recurso, 22%, 23% seria a nossa carga. Né? Então não resta a mínima dúvida que nós precisamos baixar essa carga de impostos, que ao baixar a carga de impostos nós estaremos desamarrando, né, o nosso mercado e dando mais oportunidade
para que aqueles que querem empreender o façam a um custo menor e, como consequência, teremos a economia girando, né, de forma mais produtiva. Lembro também que nós enfrentamos a hiperinflação. Quando o Sarney passou o governo para o Collor, em março de 1990, a inflação era de 90% ao mês. Não era ao ano, era ao mês. Então, muita gente talvez tenha esquecido disso aí. O Plano Real, ele equilibrou, a moeda, nos trouxe moeda, nós estávamos sem moeda. Quem lembrar de um contra-cheque recebido na década de 80, vai ver que nós recebíamos em milhões. A garotada de hoje pode pensar, pô, vocês ganhavam muito bem, maravilha, mas aquele milhão não valia nada. Me lembra muito quando eu estive em Angola, na Missão de Paz das Nações Unidas, no ano de 95. Naquela época, $1 valia 2.700.000 kwanzas, que era a moeda local. Então, para a gente ir ao mercado, à feira, para comprar um pé de alface e 2 tomates, saía com um saco de dinheiro na mão. Nós não chegamos a esse ponto, mas abatemos vários zeros da nossa moeda ao longo da segunda metade da década de 80 e da primeira metade da década de 90. Bom, o Plano Real nos deu essa moeda, e a partir daí, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que eu também não morro de amores por ele, porque essa hegemonia cultural, ele é um dos grandes responsáveis por isso, mas na questão econômica, ele se foi muito bem pela equipe que escolheu. E eles tomaram aquele dragão da inflação e criaram o famoso tripé macroeconômico. O que era o tripé macroeconômico? A taxa de juros. Então, a nossa taxa de juros, meta de inflação, vamos começar por ela. A meta de inflação era 4,5%, podendo ser 2% abaixo ou 2% acima. Então, era isso que se buscava. Para manter essa inflação na meta, uma taxa de juros. E aí eu tenho que lembrar uma coisa, senhoras e senhores, em relação aos juros aqui no nosso país. Nós somos um país de poupança baixa, o brasileiro poupa pouco, nós somos muito mais cigarras do que formigas, infelizmente. E, portanto, o capital custa caro aqui no nosso país. Essa é uma realidade, nós temos que inverter essa equação. Também, além da taxa de juros e da meta de inflação, o câmbio flutuante. Então, em vez de engessar o câmbio, deixava ele flutuar ao sabor da corrente do mercado. A única vez que ele fez a intervenção foi quando ele buscou a reeleição. As senhoras e senhores estão lembrados disso, que o dólar era R$1 e ele saltou da noite para o dia, logo depois da eleição dele em 98, para 2. Isso é o pessoal pode dizer, pô, 1 para 2 não é nada, não, isso é 100%. 100% é um salto gigantesco, apesar do valor numérico ser pequeno. Também iniciou o processo de privatização. E aí eu me referi ontem na palestra que uma das grandes coisas desse processo foi a telefonia. Acho que o pessoal mais velho aqui lembra muito bem que telefone era ativo. Tinha gente que vivia do aluguel de linha telefônica. Não era pouco dinheiro, valia dinheiro isso aí. Era declarado no imposto de renda. E hoje ninguém mais lembra disso aí. A hora que você quer um telefone, você vai, qualquer lojinha compra, vai na banca de jornal, compra um cartão e está falando. Então foi uma grande mudança que nós tivemos, responsável até por essa evolução tecnológica que a gente vive no nosso país. Outras atividades também foram privatizadas, mas ainda ficaram algumas empresas estatais, e hoje nós temos em torno de 147 empresas estatais, se eu não me engano, e 118 delas aí são altamente deficitárias. Então é um problema que tem que ser lidado aí mais à frente. Tudo bem. Tivemos a eleição do Lula, em 2002, Lula fez aquela carta ao povo brasileiro, se apresentando como Lulinha, paz e amor, e aí iniciou aquele período dele em 2003, num momento extremamente favorável da conjuntura mundial para a atividade econômica e notadamente a atividade ligada aqui à nossa região, onde a China comprando commodities avassaladoramente, e aí os nossos preços da área, tanto da agricultura como da pecuária, subiram, e nós tivemos um bom econômico naquele momento. Além disso, ele colocou o ministro da Fazenda, o Antônio Palocci. Eu trato o Antônio Palocci como um Adhemar de Barros moderno. Quem lembra do Adhemar de Barros, antigo governador de São Paulo, havia um ditado sobre ele que era rouba, mas faz. Palocci roubou, encheu os bolsos dele de dinheiro, mas ele fez. Ele manteve a
a estabilidade, manteve aquela política macroeconômica que vinha do Fernando Henrique. Naquele momento já surgiu o mensalão, né? O Lula procurou comprar o Congresso. Era um projeto de poder se instalando. Nós nunca tínhamos visto isso na história da República, né? O relacionamento com o Congresso e a corrupção já havia de algum tempo. Acho que todos lembram dos anões do orçamento, né? Esse aí parece um escândalo que ficou para trás. É um escândalo do início dos anos 90, logo depois do impeachment do Collor, né? Tinha aquele, agora não lembro, João Alves, né? João Alves, que era lá da Bahia, que tinha ganho 50 vezes na loteria, né? Pô, é um troço fantástico realmente. Então, nós temos uma história aí para trás, tá? Bom, todo mundo pensou que o Lula seria derrotado na eleição, né? O PSDB, que é irmão siamês do PT, não pense que são inimigos, não, são irmãozinhos, né? Um é socialista fabiano, o outro é socialista marxista, né? Em consequência, disseram, não, o Lula vai sangrar e vai morrer. Vai. A economia estava bem, né? Classe média viajando para o exterior, né? Os mais pobres com emprego, conseguindo comprar alguns bens de consumo que não conseguiam até então. Resultado, vitória avassaladora. Eu lembro quem foi o adversário? Teve menos votos no segundo turno que no primeiro, naquela eleição de 2006. Tá? Aí Lula, no seu segundo governo, traz Guido Mantega como ministro da Fazenda e procura aplicar, então, a maneira, o modo PT de ver a economia. E a partir daí, minha gente, nós entramos num processo descendente, que num primeiro momento foi seguro pela própria atividade que nós ainda estávamos naquele boom. E aí vamos lembrar que em 2008 houve uma grave crise na economia mundial, aquela crise das subprimes, né? Quem não lembra dessa crise, o que aconteceu? Os Estados Unidos, desde o início dos anos 30, quando o Roosevelt estabeleceu o New Deal para romper a Grande Depressão, ele criou aquelas pequenas associações de poupança e empréstimo, né, que alavancaram a economia americana naquele momento com a construção civil. Essas associações foram alargando, aí tinha aquela Fannie Mae, a Freddie Mac, que eram as duas maiores, e aí começaram a terceirizar os títulos. Então, o camarada que comprava uma casa em Detroit, né, e financiava aquela casa, o título dele estava lá na China, porque algum banco chinês tinha pego ele. Aí houve aquela quebradeira, em sequência, bancos famosos foram à falência, né, e como resultado disso aí, essa crise veio para o Brasil. O Brasil não procurou se defender. Né? Lembre que qual era a declaração da época? Não, é uma marola, marolinha, famosa, aí a marolinha, né? Marolinha para a gente virou um tsunami. Entrou então aquela que eu considero a pessoa mais primária e rudimentar em termos de economia, que é a senhora Dilma Rousseff. O dano que essa senhora causou ao Brasil ainda vai ter que ser estudado em algum momento e realmente codificado. Já existem livros a respeito, mas as pessoas não, né, se não leram ainda, existe um livro de 3 jornalistas, um deles é a Cláudia Safatli, tá? Chama Anatomia de um Desastre. É um livro fácil de ler. Qualquer analfabeto como eu entende, tá? As senhoras e os senhores com certeza entenderão muito melhor. Leiam esse livro, Anatomia de um Desastre. Guardem esse nome, que entenderão perfeitamente o que aconteceu no Brasil. A Dilma entra e cria a palavra de ordem, né? Porque comunista gosta de palavra de ordem, né? Gasto é vida. Essa era a palavra dela. Qual era a visão rudimentar? Não, eu forneço crédito para pessoas físicas e jurídicas e a turma vai começar a comprar, vai construir, vai fazer compra nas lojas a crediário, né? Só que todo mundo tem limite de endividamento e as famílias se endividaram. Ao mesmo tempo, a marolinha aumentando, a atividade econômica começa a travar e aquelas pessoas que tinham pegado e tomado crédito começam a ficar desempregadas. E aí a economia foi para o buraco. Fora isso, qual foi a matriz macroeconômica? Lembram a anterior, né? Que era meta de inflação, taxa de juros e campo flutante. A Dilma mudou isso. A matriz dela era o endividamento, reduziu o juro por decreto, que se fosse fácil, né? Era tranquilo. O presidente da República assinou um decreto, a partir de hoje o juro é 1%. Tá? O endividamento, né? E engessou o câmbio também. Vamos lembrar que ali naquele período, 2010 a 2012, né? O dólar ficou engessado aí a menos de R$2, né? 1,70, 1,80, o dólar ficou nessa situação.
O resultado disso aí foi a brutal recessão. Perdemos 8% do nosso produto interno bruto em 2 anos. Isso para um país como o nosso, onde a cada ano uma enxurrada de gente entra no mercado de trabalho, é um desastre profundo. Como consequência, o déficit do governo aumentou cada vez mais. Hoje nós temos um déficit fiscal na faixa de 150 bilhões de reais. Para que as senhoras e senhores tenham uma noção, o nosso orçamento é extremamente engessado. De cada 100 reais que o governo arrecada, 90 já tem destinação obrigatória, que são verbas carimbadas de saúde, educação, pagamento de pessoal, benefícios, etc. Então, sobra 10, né, ou 10%. Hoje, o governo tem 1,5 trilhão, né, para as despesas correntes e para o investimento. 10% disso é déficit. É muito grande. Tá? É um déficit enorme e que nos prejudica tremendamente. Então esse é o panorama econômico que nós temos. Ora, o que o governo Temer fez? Ele passou aquela emenda do teto de gastos. Né? Só que, vou dar uma explicação aqui meio sumária. Essa emenda, eu chamo ela da teoria da pizza. Por que isso? A pizza, que é o orçamento, ela só pode aumentar, vamos ver agora, o de 2019, é o orçamento de 2018, mais a inflação medida de julho de 2017 a junho deste ano. Então, se a inflação foi 4,5%, vamos dizer aqui, a pizza aumenta como um todo 4,5%. Só que a vida real, ela é diferente. A vida real, né, tem despesas de pessoal, por exemplo, tem categorias que ainda tem tempo de serviço. Então, todo ano pinga mais 1% para aquele pessoal. Tem os benefícios sociais, tem as próprias pessoas que se aposentam. Né? Então, a parte de pagamento de pessoal, que é uma fatia daquela pizza, ela aumenta mais. Então, ela comprime as outras. Então, se nada for feito daqui até 2022, em 2022 o governo fecha. Então, qualquer governo que entrar a partir de 1º de janeiro do ano que vem, ele tem que encarar essa questão de uma forma muito vigorosa, porque senão nós não chegaremos ao 200º ano da nossa independência como um não país. Essa é a realidade que nós vivemos. Muito bem. Dentro dessa situação toda, como o Jair Bolsonaro pretende superar essa questão? Primeira coisa que tem que ficar muito clara para todos é que nós temos que ter disciplina fiscal. Né? Então é aquela disciplina que nós temos que ter dentro da casa da gente. Então terá que ser produzido um ajuste fiscal. Se não for produzido um ajuste fiscal, é aquilo que eu falei, o governo vai fechar. E isso vai importar em sacrifícios de toda a ordem. Quem está dizendo que vai ser anos maravilhosos logo no começo, está mentindo escandalosamente para a população. Esse ajuste fiscal, como é que terá que ser feito? Terá que ser feito pelo enxugamento do Estado. O Estado tem que diminuir de tamanho, né? E procurarmos, né, formas de renegociarmos os juros da dívida pública, porque, conforme eu mostrei ontem, nós estamos pagando um plano Marshall por ano de juros da dívida pública. Ao mesmo tempo, temos que estabelecer prioridade dos gastos. Então, a área de onde eu venho, né, a área militar, nós temos plena consciência das limitações do país. Volta e meia tem aquela história, não, Forças Armadas estão sucateadas. As Forças Armadas não podem ser maiores do que a capacidade do país. E nós temos consciência disso. Por quê? Porque nós entendemos a nossa responsabilidade perante a nação. Então hoje nós não podemos colocar a totalidade dos ovos na cesta defesa. Nós temos que colocar na saúde, temos que colocar na educação, na infraestrutura e na segurança pública. Então tem que priorizar gastos. Além de priorizar gastos, a reforma tributária. É indispensável que essa reforma ocorra. Outro dia o Paulo Guedes, né, que ele vem falando há 8 meses no mercado, surgiu aquela história da CPMF. Né? Vamos lembrar que ela é um imposto que ela anda em cascata, né? Ela vai tributando em cascata. Agora, para que ocorra algum tipo de imposto dessa natureza, os outros têm que ser baixados. E qual é a nossa grande visão, o nosso grande objetivo? Nós temos hoje em torno de 190 bilhões de reais de desonerações, de pessoal que não paga imposto. Então nós teremos que ir paulatinamente organizando isso. Não pode ser cortado da noite para o dia. Né? Na questão da indústria, eu estive lá na ABIMAC, conversei a respeito do problema do IPI, que é um imposto pesado.
Se a gente corta o IPI pela metade, dá 60 dias para o pessoal começar a pagar, a gente começa a reorganizar as coisas. Nós tivemos 25 mil indústrias fechadas. Então, tem tributaristas, né, como o professor Marcos Sintra, gente que entende do assunto, que estão trabalhando, e a filosofia é uma só, como eu coloquei ontem. Temos que colocar todo mundo na base de imposto, todo mundo pagando, porque tem muita gente que não paga, e vamos pagar menos. Né? Com isso, as pessoas irão realmente ir lá, contribuir com o seu recurso e pagar o seu imposto. Então, diminuir isso. Atrelada à reforma tributária, a implementação séria da reforma trabalhista. Né? Nós sabemos perfeitamente o custo que tem, não é, o trabalhador, essa questão do sindicato, do imposto sindical, etc. e tal, em cima da atividade produtiva. Né? É o maior custo que existe. E temos, né, algumas jabuticabas que a gente sabe que é uma mochila nas costas de todo empresário. Jabuticabas brasileiras, 13º salário. Né? Se a gente arrecada 12, como é que nós pagamos 13? É complicado. Né? E é o único lugar onde a pessoa entra em férias e ganha mais. É aqui no Brasil. Né? Então são coisas nossas. É a legislação que está aí, a legislação, porque é sempre, não é, aquela visão dita social, mas com o chapéu dos outros. Né? Não é com o chapéu do governo. Tá? Bom, além da questão da reforma tributária, é fundamental a liberalização financeira. Tá? E isso atrelada, não é, à abertura comercial. Só que essa abertura comercial não pode ser um escancarar de portas. Ela terá que ser igual à distensão para o período final do governo militar, como fez o presidente Geisel. Ela terá que ser lenta, gradual e segura. Mas nós temos que nos abrir, nós temos que também partir agressivamente para exportar. E isso está muito ligado ao nosso próprio mercado comum aqui do Sul, o Mercosul, que está travado. Né? O Mercosul virou uma feira ideológica, não é? Se chamou nós, não, né? O governo anterior aí chamou a Venezuela. O que a Venezuela veio fazer aqui? Não contribuiu para nada, só nos deu prejuízo, criou caso aqui dentro. Né? E nós temos que retomar. Até hoje não conseguimos atingir a tarifa externa comum, né? Que não beneficia nós, beneficia os nossos vizinhos, e as senhoras e os senhores que estão aqui na fronteira sabem disso muito bem. Então nós temos que ter uma diplomacia, tanto na área política como na área comercial, mais eficiente para chegarmos a essa conclusão. Os investimentos estrangeiros, eles são bem-vindos, nós não podemos deixar de atraí-los. Né? Não adianta ficar com xenofobia. Existe muito aquela história, a China está comprando o Brasil. Não, a China não vai comprar o Brasil. Né? Desde que a gente controle e regule o que está ocorrendo, né? Eles podem vir e aplicar o dinheiro deles aqui. Desregulamentar o país. Né? Então eu tenho tratado essa questão, fazendo uma comparação com o cavalo, e sou criticado. Ontem mesmo à noite me ligou um repórter de uma revista e falou: general, o senhor está comparando o Brasil a um cavalo? Eu digo: rapaz, isso é uma figura de retórica. Né? Presta atenção, pô, eu não estou dizendo que o nosso país é um animal, não, estou dizendo muito pelo contrário, que ele tem uma capacidade enorme e está todo preso, todo amarrado pelo excesso de regulamentação. Né? A gente sabe que leva mais de 3 meses para abrir uma empresa aqui no Brasil. Nos Estados Unidos se leva 72 horas e faz isso pela internet. Tá? Para fechar, então são outra via cruzes aí de carimbos para lá e para cá, porque é tudo cartorializado. Então nós temos que mudar isso aí. Né? Temos que partir para uma desregulamentação. Isso, vamos lembrar o seguinte, hein? No início dos anos 80, quando o João Figueiredo era presidente do Brasil, ele criou o Ministério da Desburocratização, cujo ministro era o Dr. Hélio Beltrão. Desde aquela época, ou seja, 35 anos atrás, nós estamos tentando isso aí, não conseguimos desatar esse nó. Então precisamos desatar esse nó. E também a questão da propriedade intelectual. Você leva 10 anos para registrar uma patente no Brasil, nos Estados Unidos em torno de 3. Então o INPE, ele tem que ser melhorada a estrutura dele, informatizado realmente, para que a gente possa dar um passo maior nisso. E aí, o que vai acontecer? O investimento em pesquisa e desenvolvimento, ele terá o retorno mais rápido. E, consequentemente, nós teremos criação de valor de conhecimento. A gente tem que lembrar que nós estamos na era do conhecimento. Quem não tem o conhecimento é o bem mais importante hoje, é o maior ativo que um país pode ter. É só olhar o Vale do Silício na Califórnia, e outros lugares
né, da mesma natureza, onde meia dúzia de genes se reúnem, né, bolam uma nova metodologia, um novo programa, né, e a partir daí aquilo explode no mundo e tem um valor enorme. Para a questão específica aqui da nossa área, né, não há a mínima dúvida que o agronegócio, né, é um carro-chefe da economia brasileira, porque ele está instalado de norte a sul, de leste a oeste nesse país. Não é só uma questão específica do Rio Grande do Sul, e em particular aqui da região da Campanha. Agora, o nosso agronegócio, ele sofre com a infraestrutura, né, logística, né, em primeiro lugar para o transporte. A silagem, né, a armazenagem é outro sofrimento. Imensa maioria dos nossos agricultores não tem acesso à assistência técnica e a questão dos financiamentos. Né? Então eu tenho conversado com muita gente, tenho conversado com o pessoal do mercado, né, para que entenda essa questão das proteções, né, do hedge, né, vamos usar a linguagem moderna, que o agronegócio tem que ter. A minha visão ela é muito clara, o Bolsonaro também comunga muito bem disso aí, e isso eu ouvi da boca de uma pessoa que já faleceu, mas que eu tenho um carinho enorme por ela, que acredito talvez aqui os mais velhos já conheçam, que era o Dr. Nilo Romero, né, tio da minha falecida esposa, um homem lá de Bagé, um estudioso do assunto, que ele sempre me disse, e eu era tenente ainda, né, guri novo, 25, 26 anos, ele disse, olha, aprenda uma coisa, o Brasil pode ser o celeiro do mundo. Eu não tenho dúvida disso aí. Esse é o nosso destino manifesto, ser o celeiro do mundo e nos transformarmos na grande civilização. Então, em termos daquilo que eu considero que interessa às senhoras e senhores, que fique muito claro, o nosso pensamento é um pensamento liberal na economia e conservador nos costumes. Nós não temos vergonha de dizer isso. Tá? Não queremos interferir na vida particular das pessoas, mas também tendo aquele conceito de liberdade, nós não queremos que interfiram na nossa vida particular. Né? Consideramos que o Estado tem que ser enxugado, temos que diminuir esse tamanho do Estado e, ao enxugar o Estado, diminuir o peso que ele tem nas costas, né, de cada um daqueles que exercem atividade produtiva. E sintetizando tudo, a nossa visão é: o Estado fornece a ordem e as senhoras e os senhores fornecem o progresso. E a partir daí nós vamos continuar. General Mourão, aplaudido. Os empresários do CDL aqui de Uruguaiana. Uma palestra aqui no CDL.